volto a te dizer, pelos frutos se conhece a árvore. Me mostra os frutos. Quais são os acordos comerciais? Qual foi o acordo de paz? Qual foi a mudança na economia? Se fala assim, ele trouxe 500 bilhões de investimento, que deu dinheiro. Isso vai levar anos se um dia entrar. Trump, né, usa as estratégias erradas e tal. O objetivo pode até ser um bom objetivo, porém a forma que ele adota que não aparenta ser adequada, né? Uhum. Exatamente. Ele foi uma pessoa que herdou uma fortuna do pai na área imobiliária e ele tem um estilo já um pouco agressivo, né? E ele levou para a presidência esse estilo. Não raro, ele afasta pessoas que não concordam com ele, ainda que não haja evidências daquilo que ele pensa ser o ideal. Mas é um estilo, não há, né? E de uma forma geral, ele percebeu um problema, ele quer resolver um problema. O modus operandi, a maneira como ele age, e que eu acho que não é produtiva, ela é contraproducente. Volto a dizer a você, Glauber, por mais forte e poderoso que você seja, se você briga com todo mundo, uma hora isso não vai dar bom resultado. Me mostre nas relações que ele teve, na Casa Branca, os líderes que ele recebeu, nas declarações que ele fez, né? Me mostre em que momento ele cativou um concorrente, ele trouxe para si essa pessoa, né? Ele a encantou, enfim, ele levou a uma política branda. Não, a política dele é de impacto, a política dele é de confronto. E aí é como eu te disse, né? É do ser humano isso, né? Mesmo que a pessoa recue naquele momento por falta de opções, ela não vai fazê-lo com o coração puro e vai guardar uma mágoa. Professor, são 5 meses de Trump no governo só, né? São 5 meses, até quando eu conversei com o senhor logo no início, o senhor falou algo no sentido que resta saber se ele terá poder real. Né? Então, naquele primeiro momento, a dúvida era se o Trump tinha poder real, porque falar, bravatar, anunciar, botar medo é diferente dele realmente fazer a América grande, né? O que eu vejo que está em jogo é o seguinte, né? Ele precisa retardar o processo desse mundo multipolar. Então, os Estados Unidos quer manter a sua influência, né? O Império Americano, a sua influência pelo mundo, e esse processo já foi iniciado, né? Esse processo de China, Rússia, com protagonismo dividindo ali as áreas de influência. Os comércios, a desdolarização já está iniciada e avançada. Nós hoje temos as moedas digitais entrando, nós temos várias coisas, né? Que podem indicar que o Império Americano pode estar perto do fim. Os Estados Unidos não conseguem ter uma frente na Ucrânia, no Oriente Médio, em Taiwan, em várias frentes ao mesmo tempo. Então ele vai ter que escolher aonde vai estar o seu esforço. E com isso... Oi? Não, então com isso, o estilo dele é um estilo muito apropriado para o momento, porque ele se impõe, então ele faz o blefe. E isso dá aquela sensação que os Estados Unidos voltou, continua grande, né? Aqui. E agora, se isso é verdade, é onde ele vai conduzir a nação mais forte hoje, eis a questão, né? Qual é o papel dele, de fato? Zé, você colocou uma questão interessante. Essa é uma postura apropriada durante um tempo, mas à medida que os resultados não vêm, essa postura começa a ser questionada. Nós estamos com 5 meses e não tem acordos comerciais, não teve paz na Ucrânia, e as coisas começam a se tornar difíceis. Mesmo no âmbito interno, né, lá dos Estados Unidos, há uma fragmentação, há uma divisão. Então, o que acontece nessa postura? Ela transmite para as pessoas, principalmente aquelas
que, como eu disse, não olham as várias nuances de uma questão, olham só, é o torcedor que olha só um lado, traz para essa pessoa essa sensação boa, né? Uma sensação de, olha, agora nós estamos vencendo. Eu vejo isso demais, vejo isso em grupos de WhatsApp, onde, em tese, seriam pessoas esclarecidas, né? Lá numa alegria, né? Agora nós estamos fazendo isso e aquilo. Nós precisamos ver as coisas de uma forma imparcial. Por quê? Porque quando você vai para a geopolítica, construir uma simulação ou dissimular uma situação tem um preço mais à frente. Nós chegamos a um ponto tal, Glauber, onde os brasileiros esperam que a nossa situação interna seja resolvida lá de fora. Nós temos aí o deputado que se exilou, praticamente foi para lá, para tentar fazer com que de lá venha uma ação que mude o quadro interno do nosso país. Nós estamos numa situação de desalento e de inércia, onde se deposita esperança, isso é compreensível, mas não é aceitável, né? Se deposita a esperança de que alguém que você eleva a um status de ídolo, de herói, o nome que você quiser dar, vai resolver os seus problemas. Isso é um efeito psicológico. Qualquer pessoa com pouca esperança, qualquer pessoa que se sentiu preterida ao longo dos últimos meses, contrariada nas suas perspectivas, busca uma esperança. Isso é natural, mas não vai resolver dessa forma. Volto a te dizer, pelos frutos se conhece a árvore. Me mostra os frutos. Quais são os acordos comerciais? Qual foi o acordo de paz? Qual foi a mudança na economia? Se fala assim, ele trouxe 500 bilhões de investimento, que deu dinheiro. Isso vai levar anos se um dia entrar. A NVIDIA não trouxe de volta aquilo que ela estava fazendo no exterior. Ele estava reclamando outro dia da Apple. Okay? A Apple tem um acordo com a China que ela não tem como trazer os iPhones para os Estados Unidos. Aí, para não ficar ruim, a Apple vai fabricar os iPhones vendidos para os Estados Unidos na Índia, só para não vir com aquele selinho made in China, mas vai se fabricar na Índia, tá certo? Aí ele ficou chateado lá com o camarada, só que você não migra toda uma cadeia logística, toda uma manufatura do dia para a noite. Mas as pessoas que veem ele falar, volto agora a essa colocação sua muito adequada, quem vê ele falar, trouxemos 500 bilhões de investimento para os Estados Unidos. Tá. O cara, torcedor, bate palma, sensacional. Aí quando você vai esmiuçar, não tem esse dinheiro entrando. Não tem. Inclusive as pessoas que fizeram foto com ele não tem nem esse dinheiro no caixa para investir. Então, nós estamos vivendo um momento hoje de uma guerra de narrativas, né? E ele é muito bom de marketing, ele é muito bom de impressionar as pessoas. E como as pessoas hoje não têm tempo de se informar, não têm tempo para investigar, não têm tempo ou não querem, muitas vezes, olhar várias narrativas distintas, aquilo dá uma sensação boa. Voltamos, estamos na frente. Eu gostaria muito que fosse assim, mas a realidade se impõe para mim, que sou um analista. A realidade, para mim, são os resultados. Por exemplo, Glauber, vamos imaginar que nós contratamos você para ser o presidente da empresa, ok? Você faz um discurso lindo, fala que vai fazer e acontecer, vou cortar os custos variáveis, os custos fixos, vou incrementar as vendas, faz um discurso lindo. Passa o primeiro semestre, não aconteceu nada, prejuízo. Vem um ano, prejuízo. Você faz um novo discurso lindo. Não, é que nós tivemos uma intempérie, o câmbio e tal, e o governo mudou as regras tributárias e por isso deu esse prejuízo. Mas ano que vem nós vamos fazer. Beleza. Vem o outro ano, prejuízo de novo. Numa empresa privada, onde o resultado é a única coisa que vale, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser demitido. Por quê? Porque é lucro, é dinheiro, é resultado. Não existe outro vocabulário numa empresa privada. Numa empresa privada, discurso não se sustenta. O que sustenta é o resultado, o lucro líquido, né? É o retorno para os acionistas. Conversa em empresa privada não funciona.
Mas no governo funciona, sabe por quê? Porque governo não fale. Governo não fale. Ele tem um financiador eterno, que são os contribuintes. Então, nós temos uma situação... E no caso do complexa. Trump, né? Os melhores contribuintes. Né? Pois é, mas só que aí começam os questionamentos. Você não sei se você acompanhou o Steve Bannon, que é um assessor dele, que participou do primeiro governo, coordenou a campanha dele agora. O Steve Bannon deu uma declaração dizendo o seguinte: Trump, o que eu espero de você é que você coloque a América em primeiro lugar, e não Israel em primeiro lugar, e não a Ucrânia em primeiro lugar. Né? Coloque a América em primeiro lugar. Aliás, ele deveria falar os Estados Unidos em primeiro lugar, né? Porque se falar América, inclui a América do Sul, a América do Norte, a América Central. Né? Estados Unidos não é a América. Estados Unidos é um país, é os Estados Unidos. Então, a América inclui a América Latina, etc. Bom, eu espero que você coloque os Estados Unidos em primeiro lugar, e não Israel em primeiro lugar, a Ucrânia em primeiro lugar. Aí o que ele fez? Chamou o Steve Bannon na Casa Branca para conversar com o Steve Bannon. Pô, cara, você me prejudica e tal, papapá, né? Então, assim, aos poucos, os resultados vêm ou não vêm, como numa empresa privada, que ou os resultados virão ou não virão. Eu, em particular, sou pragmático, vou me guiar pelos resultados. O torcedor não, ele vai se guiar pelo discurso, pela rede social, pelo ufanismo, pela idolatria. E eu vou me guiar sempre pelos resultados. O que aconteceu ao final desse tempo? Quais foram os resultados? Qual foi a entrega? Isso é o que me importa. E os resultados até aqui são poucos, é isso? É aquele questionamento que eu te fiz. Cadê os acordos comerciais? Depois desses meses todos, cadê a paz na Ucrânia? Onde estão esses resultados? Eu estou falando para você em termos de política externa. Política interna, não, volto a dizer, política interna, ele tem tido bons resultados na política interna. Conseguiu colocar a esquerda no seu lugar, conseguiu segurar o Partido Democrata, conseguiu aprovar algumas coisas importantes no Congresso. Do ponto de vista de resultados internos, até que ele não está indo mal. Agora, do ponto de vista de resultado externo, eu não vi nada até agora. Nada assim, nada relevante, né? Claro que sempre tem alguma coisa boa, mas nada de relevante. Eu consigo ver dentro da narrativa dele a questão do Panamá. E... Bater no Panamá é brincadeira, né? Não, porque tinha a China ali, né? Como é que ficou a situação do Panamá? A concessão lá com a China. Oi? Eles não retomaram o porto. A empresa que era de Hong Kong, salvo engano, né, foi bloqueada pelo governo chinês e não pôde vender para o grupo americano. De lá para cá não se falou mais nesse assunto. É porque foi bastante falado sobre a venda, né? Que eles iam comprar e assumir. Mas não aconteceu. Ainda não. Tá. Ainda não. Pelo menos não se teve mais nenhuma notícia. As autoridades comerciais da China questionaram, bloquearam a venda e de lá para cá ninguém falou mais nesse assunto. Tá. Então, se isso não se concretizar, né, vai ser mais uma que foi falado e feito todo um triunfo em cima, né? Igual o ataque ao Irã. Mas nessa questão é aquilo. Agora vamos ver o outro lado da moeda. Só uma observação, Galo. Volto a dizer. Estou confirmando o que eu disse. Do ponto de vista interno, ele conseguiu bons resultados. Por exemplo, barrou a imigração, está mandando os imigrantes ilegais, porque o nome diz o imigrante é ilegal. Se ele é ilegal, ele está fora da lei. Está mandando os imigrantes ilegais, deportando os imigrantes ilegais, conseguiu barrar essas questões de woke e essa agenda progressista, conseguiu algumas vitórias na Suprema Corte. Internamente, ele tem muito mais a mostrar, os resultados foram muito melhores do que externamente, que realmente os resultados até agora foram pífios. Então, aí externamente o que ele comemorou foram esses fatos aí, né? Questão de soberania nacional, Panamá, esse apoio aí, né? Apoio a Israel e, tipo, salvou o Oriente Médio do Irã, né?
do Irã nuclear. Isso tem sido. Agora, o que o senhor vê daqui para frente, o próximo semestre do Trump, né? E como dizemos, foi só 5 meses, né? E esses 5 meses, muito agitado, cada hora uma confusão diferente, cada hora... e ele tomou posturas que outros presidentes não tiveram. O caso do Irã é um grande exemplo disso, né? Outros presidentes não tiveram a mesma iniciativa. Agora, o que esperar do Trump daqui para frente? Acho que ele vai ter dificuldades de sustentar essa narrativa. Acho que cada dia mais haverá uma resistência às ações dele, porque, como eu digo, ele não conquista o inimigo, ele não traz o inimigo para o lado dele. Ele, quando derrota o inimigo, casos raros em que tem acontecido na política externa, ele o humilha, e ninguém gosta de ser humilhado. Então, eu creio que no segundo semestre agora, a pressão sobre ele se tornará cada dia mais forte. A cada semana ele se tornará mais agressivo, porque ele sempre, normalmente, ele reage atacando, ele defende atacando. A pressão sobre ele por resultados, principalmente nas questões externas, será muito grande, e ele tende a cometer erros, porque ele não é totalmente estratégico, frio, né? Ele é muito emocional. Ele vai... Olha, vou dar um exemplo. Você já tinha visto as duas principais personagens, os dois principais personagens de um país trocando as acusações e agressões que ele e o Elon Musk trocaram? Pois é, eu queria falar sobre isso também. Como é que ficou esse desentendimento dos dois aí, né? Porque realmente foi bizarro, do jeito que foi bem bizarro. Ali era um choque do cara mais poderoso financeiramente quanto o governante mais poderoso do mundo. Pois é, bizarro é uma palavra interessante que você usou. Para mim, aquilo é infantil, imaturo e não profissional. Certo? Ridículo seria uma palavra mais correta do que bizarro. Porque um presidente de um país, ainda mais o presidente dos Estados Unidos, jamais poderia ter descido a esse nível de debate. Jamais. Mas ele faz tudo pela rede social, né, cara? Aí vem o problema. Porque você sabe que você teclar no momento que você está com raiva, às vezes os dedos te levam a teclar coisas que você se arrepende. Glauber, quantas vezes você já se arrependeu de algo que você mandou para alguém pelo WhatsApp e tal, e você falou, pô, podia não ter escrito isso? Você sabe como é complicado isso, né? Então, veja bem, quais são os instrumentos de controle e contenção que um presidente tem? Ele tem uma coisa chamada porta-voz. Por que você tem um porta-voz, amigo? Vai escrever o texto, vai pensar, né, com calma. Exato. Entendeu? Vai revisar. Vai revisar, vai deixar o barro secar, sabe a história do barro, né? Você tá nervoso, deixa o barro secar. Então você não responde naquela hora. Então, por exemplo, o cara te criou um problema. Você não pega o computador, abre o computador e sai teclando. Você já viu o Putin fazer isso? Você já viu o Xi Jinping fazer isso? Já viu qualquer um dos dois ficar lá nas redes sociais teclando? Você não viu e nem vai ver. Mas entendeu? É o estilo dele, né? Pois diferente dos outros. Diferente e pior, muito ruim. Tanto que dá no que dá, esses vexames que acontecem. Esse bate-boca entre ele e o Elon Musk foi uma coisa ridícula, infantil, imatura, coisa de menino de escola. Né? E o Elon Musk ofendendo ele, dizendo que ele está na lista do Epstein, ele ofendendo o Elon Musk, dizendo, não, então vamos cancelar seus contratos. No final da história, no dia seguinte, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Nenhum dos dois fazem coisíssima alguma. Ele não cancelou os contratos do Elon Musk. O Elon Musk não provou que ele está na lista do Epstein. E fica essa coisa ridícula. Isso não é um papel de um presidente. Não é o papel de um presidente. O papel de um presidente é ser moderado. É ele ser o esteio do país. Ele ser aquele que absorve o problema, pensa na melhor estratégia e age de acordo. Quando ele precisa responder a alguém, ele instrui o porta-voz, troca ideia. Por exemplo, há um problema grave, reúne os conselheiros, ouve os diversos pontos de vista que ele não ouve. Ele só ouve aqueles que ele quer, que o apoiam, dentro do próprio círculo interno dele. Mas o normal.
houve diversos conselheiros, seja se for na área econômica, os da área econômica, se for na área de segurança nacional, depois que ele chega a um entendimento do problema, que ele formula uma solução, se precisa dar uma resposta, ele chama o porta-voz, fala, vai lá e fala tal e tal coisa e tal. Aí o porta-voz acha as palavras corretas. Esse é o papel do porta-voz. Achar as palavras, o tom de voz, a forma como fazer. Agora, e ele ainda bota em caixa alta, né? Ainda bota em caixa... Então, imagina... O tom está aí no texto. É uma pessoa muito fácil de você provocar. É uma pessoa muito fácil de você trazer ele para um debate, né? Porque simplesmente o ego dele é enorme, a vaidade é colossal, qualquer coisa que você questiona, ele reage. Pessoas reativas, que reagem com facilidade, são muito reativas, são muito fáceis de serem trazidas para armadilhas. Então, não funciona assim. Não é esse, digamos assim, o caminho, a melhor estratégia de um presidente dos Estados Unidos. Porque ele não é o presidente de uma empresinha pequenininha. O que ele fala faz efeito na Bolsa, faz efeito nos mercados. E, com o tempo, o que está acontecendo? As pessoas estão aprendendo a não levar a sério as coisas que ele fala, porque percebem que não se sustenta. Uma hora ele é contra o Putin, outra hora ele é contra o Zelensky. Uma hora ele quer a paz, outra hora ele fala que vai resolver pela força, porque vai chegar a paz pela força. Uma hora, no caso do Irã, ele disse que era diplomacia, depois ele falou, não, eu vou atacar. Não, me dá 2 semanas. Ah, não, agora vai ter um cessar-fogo. Você nunca sabe para onde ele está indo. E um presidente tem que ter essa estabilidade. O presidente tem que passar a sensação de confiança e estabilidade, que ele não passa. Não passa, tá certo? Então, assim, volto a dizer, os objetivos, de uma forma geral, o conceito dele, do que ele tem que alcançar, está correto. O que eu acho é que a forma como ele faz é contraproducente. E ele precisa, muito, de um moderador, de alguém que esteja ao lado dele fazendo um contraponto, ok? Porque ele escreve coisas assim, ele diz assim, o Putin é maluco, ficou louco, Putin ficou louco. Dali a 2, 3 dias ele fala assim, não, Putin é um grande estadista, é um cara que pensa e tal. Pega as postagens dele, alguém no mundo deve estar guardando todas essas postagens, porque depois vai virar talvez um livro, porque as postagens dele um dia vão numa direção, outro dia vão em outra. E esse não é o papel de um presidente. Esse não é o papel de um presidente. Ok? Então você precisa estar tranquilo com o seu presidente. Você precisa. E outra coisa que acontece: à medida que ele tem esse temperamento difícil, os assessores têm medo de falar para ele a verdade. Ok? Você já deve ter visto, até em empresas acontece isso. Quando um diretor, um presidente é muito irascível e tal, todo mundo se intimida e tem medo de falar para ele o que ele não quer ouvir. Só que quando você tem um grupo em torno de você que só consente e não fala o que você não quer ouvir, isso significa que você não vai ter contraponto. Então você nunca vai ter uma avaliação correta de um quadro. Você quer ver uma coisa? O vice-presidente, o D.J. Vance, ele é um ativo da CIA e tal, foi colocado ali na reta final, tudo bem. O Kennedy disse, né, que ele era uma forma de agradar a CIA, que o Trump encontrou. Ele, naquelas postagens feitas no Signal, ele dizia que ele era contra essas guerras fora, guerra contra Israel, contra o Irã, etc. Está lá no Signal. Né? Ele dizendo que essas não são guerras dos Estados Unidos, são contraproducentes. Né? Para que nós vamos brigar com os Houthis? Está lá naquele escândalo do Signal. E agora ele está ali, atrás do cara, batendo palma, papapá. Por quê? Porque, meu amigo, não deve ser muito fácil conviver com ele no dia a dia, não. Deve ser bem difícil, porque ele não te ouve. Ele não quer saber. É o que ele pensa e pronto. E aí, a margem de erro aumenta.